Fala galera, então eu tô na área para falar um pouco sobre a Anima, que caiu hoje 32% com a compra de uma universidade. E se você quer entender um pouco mais dessa compra da universidade, o quanto que sofreu de peso para essa queda nitidamente de 32%, fica até o final do vídeo que a gente vai entender um pouco sobre essa notícia e vai fazer algumas projeções, se possível, né, pelo que a gente está vendo graficamente para a Anima, já que a situação não é nada boa com esta queda. Mas antes da gente dar uma olhada no que aconteceu, não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes aqui do mercado financeiro. Então, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho o que aconteceu, tá? Basicamente, a Anima está comprando uma universidade que ela teve que vender alguns anos atrás por conta que o CAD a obrigou. E a gente vai entender mais detalhes, mas principalmente pela notícia aqui, ó, trazida aqui, ó, pela Invest, tá? Então a Anima desaba 30 após o acordo da compra da FMU. BTG Pactual corta a recomendação. A gente vai entender um pouco disso aqui, é uma notícia bem extensa, tá? Eu dei uma resumida para ficar mais fácil para nós. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Aqui, então, basicamente, ó, a Anima, o que aconteceu? As ações da Anima desabaram 30% nessa quarta-feira após a companhia anunciar na véspera a recompra, então a recompra da Faculdade Metropolitanas Unidas por 410 milhões de reais, a mesma instituição que o próprio CAD a obrigou a vender anos atrás. O BTG Pactual rebaixou a recomendação de compra para neutra e cortou o preço-alvo de 7 para 4, afirmando que a aquisição muda drasticamente a tese de investimento. Então a Anima chutou o balde. Então vamos lá, o gatilho. O acordo que derrubou o papel no dia 14 de julho de 2026, a Anima assinou um contrato para adquirir 100% da FMU, instituição que está em recuperação judicial. Além da a Anima, aí tu me quebrou, né? Além da Anima comprar uma universidade que ela foi obrigada a vender anos atrás, ela compra uma universidade que está em recuperação judicial. Como se tivesse tudo tranquilo. Por 410 milhões. A ironia, a Anima já foi dona da FMU e foi obrigada pelo CAD a vendê-lo justamente por questões de concentração de mercado. Agora, anos depois, está recomprando o ativo e pagando caro por ele. Então aqui eu trouxe um pouquinho dos detalhes do pagamento. Então, detalhes do pagamento. 240 milhões de reais à vista após 31 de dezembro de 2026, 170 milhões até 31 de dezembro de 2029, ou 3 anos após a aprovação do CAD. Não sabemos se o CAD vai aprovar ou não, né? Eis a questão. Considerando a dívida líquida ajustada da FMU de 150 milhões de reais, o valor total da transação é de 560 milhões de reais. Múltiplos que assustam, então, da FMU. FMU foi comprada por 10 vezes EV/EBITDA, então um EBITDA atual de 53 milhões. A própria Anima é negociada a 3,3 vezes o EV/EBITDA, ou seja, a Anima pagou 3 vezes mais cara uma instituição em recuperação judicial do que o mercado precifica a própria companhia. Olha que curiosidade. Então aqui, ó, números do tombo, métrica dada da queda, então o papel caiu 30%, preço de transação 410 milhões, valor total com dívida 560 milhões, múltiplo pago EV/EBITDA 10 vezes, múltiplo da Anima, isso que realmente chama atenção no mercado, 3,3 vezes. Margem operacional da FMU 19%, a margem comparável com a Anima aqui, ó, de 34% a 47%. Alavancagem antes 2,39 da Anima e a alavancagem depois vai para 2,73 vezes. O impacto no lucro de 2030, o BTG projeta menos 20%. Preço-alvo antigo, então, do BTG era 7, caiu para 4. Então, a reação dos bancos perante esta informação. O BTG Pactual rebaixou imediatamente, né, de compra para neutra. É difícil entender, e eles abrem aspas, é difícil entender porque a Anima quis comprar a FMU. Não compensou. O preço-alvo saiu de 7 para 4.
Motivo: os pilares que sustentam nossa recomendação de compra deixaram de existir. Então a Anima está comprando uma briga. Projeção de lucro para 2030 cai 20%. A tese de geração de consistência de FCF, dividendos e disciplina de capital foi abandonada. O Itaú BBA, por sua vez, preocupado, mas mantém a diferença entre os múltiplos pagos pela FMU e o da Anima deve continuar no centro das discussões. Alerta que a alavancagem de 2,73 vezes eleva a sensibilidade à execução do plano, especialmente com juros altos. Safra, estratégico, mas arriscado. Então, Safra e Itaú BBA já ficaram meio assim. Reconhece que a FMO é uma marca forte em São Paulo e que o EBITDA atual de 53 milhões poderia normalizar para 97 e 131 milhões, reduzindo os múltiplos para 4 e 5 vezes. Mas alerta, não subestimamos o risco da execução. Trata-se de um turnaround de um ativo em recuperação judicial com riscos relevantes. Então aqui nós temos quem chutou o balde foi BTG, dizendo que não quer mais se envolver com esse negócio. Então o BBA já disse que tá tudo bem, preocupado, mas mantém. E Safra considera estratégico, mas arriscado. Mas todos eles têm uma ressalva sobre esta situação. A causa raiz. Por que o mercado detestou a negociação? Isso a gente vai entender. A Anima abandonou a própria tese. Depois de anos vendendo história de desalavancagem, disciplina financeira e foco em margens, a empresa deu um passo na direção oposta. E aí ferrou, né? Assumiu mais dívidas para comprar um ativo em recuperação judicial a um múltiplo 3 vezes superior ao seu próprio. Olha que curioso. 2. Margens da FMU é muito inferior. Enquanto a Anima opera margens de 34% e 47%, a FMU tem margens de apenas 19%. Ou seja, o lucro por aluno da FMU é bem menor, o que vale diluir a rentabilidade consolidada. 3. A alavancagem sobe em momento de juros ainda altos. A dívida líquida, o EBITDA, sobe de 2,39 para 2,73 vezes. Não é um salto mortal, mas como já disse o Itaú BBA, eleva a sensibilidade e a execução do plano, especialmente se os juros permanecerem elevados por mais tempo. A Anima pagou 11, a Anima pagou 11 mil reais por aluno. O valor de 11 mil por aluno está acima da média das transações comparáveis no setor educacional. E a FMU está em recuperação judicial, ou seja, comprou um ativo estressado sem deságio. Tá? Então a gente já vê uma coisa interessante aqui, né? A gente vê que a Anima chutou o pau na barraca, tá? A verdade é essa, comprou um ativo que ela teve que vender, tá pagando muito caro, tá? Tá pagando muito caro por ativo, que tá numa recuperação judicial. Eu não sei o que que a Anima viu aí de oportunidade, mas até agora não faz sentido. Até agora não faz sentido. Então, os próximos passos, né, para essa aquisição. Aprovação do CAD, essa pergunta, né? Eu acho que essa é a pergunta mais curiosa. Se o CAD mandou vender alguns anos atrás, não sei. O negócio precisa passar pelo menos órgãos que obrigou a Anima a vender a FMU anos atrás. Então o CAD tem que aprovar. Balanço do segundo TRI de 26. Para ver o impacto real no balanço e se a geração de caixa continua saudável para a Anima, prazo de convergência de margem, se a FMU conseguir elevar as margens de 19 para algo próximo de 34 a 47% da Anima, a negociação pode se justificar no longo prazo. Então, gente, é basicamente isso, fazendo um resumo aqui. Ninguém entendeu o que a Anima fez. A moral da história é essa. Anima, ninguém entendeu o que tu fez. A questão é só se tu tá vendo um negócio de muito longo prazo que ninguém viu, tá? O Safra ainda diz que é uma coisa estratégica, mas arriscado. O Itaú tá naquele em cima do muro e o BTG chutou o balde. Ninguém entendeu realmente qual foi a jogada aqui. E isso reflete basicamente nos preços. Tá? Então a gente tem um reflexo no preço, a gente tem uma queda de 32%, é uma queda forte. Obviamente, é um papel que negocia múltiplos baixos, a gente vê que é um papel que tem um valor nominal bem baixo já, naturalmente, mas eu acredito que ela se afunde um pouquinho mais com essa notícia comprando esta empresa, né? Esta empresa. Se a gente for ver e pegar a Anima,
teve basicamente o seu IPO aqui, em torno de R$ 5. Desde o seu IPO, ela caiu 40, ela subiu primeiro, vamos ser justo, 100%, batendo R$ 10. Após disso, caiu 53, chegou a trabalhar novamente acima do IPO em alguns momentos, e abaixo, acima e abaixo, acima e abaixo, dentro, acima, abaixo. Aí, a partir de 2021, quando ela rompeu novamente o seu preço de IPO, e aí rompendo, né, uma tentativa de uma LTA, as coisas ficaram feias. E ela rompe aqui no gráfico mensal com um pivô de baixa, né? Nitidamente, ela rompe com um pivô de baixa e aí o negócio extrapola, ela até testa aqui e vem abaixo. E aí chutou o balde. A partir de então, ela nunca mais viu o seu preço do IPO. Ela ficou negociando o preço do IPO e agora chegou a bater, né? Vamos botar aqui, ali, 71%. Tá. E dependendo do que ocorrer agora, ela pode bater mais. Ela até sinalizou aqui, né, no gráfico mensal, um bom sinal. Aqui, ó. Possibilidade dessa figura gráfica aqui, que seria o OKI, né? Ela até sinaliza um bom sinal, principalmente no começo de 2026, tá? 2026. Porque aqui, ó, se olharmos, não sei se eu vou conseguir voltar, não, não vou. Tá, pelo menos no mensal não. O rompimento da máxima deste candle aqui, ó, do mês de fevereiro de 2026, depois de uma barra muito forte em dezembro, não, do mês 1 de 2026, ela poderia abrir espaço para voltar a subir, tá? Trazer novos horizontes, uma realidade nova, mas a Anima não conseguiu fazer isso, né? Ela decepciona, ela estraga, e o pior que ela estragar, ela joga um balde assim, ó, de água fria gigantesco para quem pensava, até mesmo para quem se arriscou de forma mais agressiva com uma compra neste rompimento. Ela jogou para fora, mas ela é um ativo complicado, né? Como já diz a notícia, ela vinha já prometendo para o mercado um cenário de desalavancagem que agora, através dessa notícia, cai por terra. E a expectativa que se tem é que a Anima busque pelo menos com uma queda de hoje de 32%. Óbvio, a gente vai ter que esperar amanhã para ver como é que vai ser o comportamento do mercado, se o mercado vai tentar recuperar ou não. Acredito que não, mas enfim, a expectativa que se tem neste momento é que ela busque novamente a mínima histórica. E nós estamos falando de mais uma queda possível e provável de 22%. Então, a Anima começa a estragar tudo que foi construído até então. E olha só, se a gente for olhar quando ela perde essa região de suporte aqui, ó, a Anima, e faz esse pivô de baixa, aqui, ó, como vocês podem ver, ela acelera, faz um pivô de baixa até ok, tá? A gente pode pensar aqui, ó, que abriria margens até para acreditar numa venda. Deixa eu ver se no diário ele antecipa. Não, ele não chega a antecipar, né? A gente vai ver, embora o semanal tenha nessa ideia de teste, percebe que não foi executado aqui, né, um topo nítido aqui no gráfico diário, né? Para essa queda realmente foi pego de surpresa o mercado nesse sentido, tá? Porque não se tinha algo já indicando essa possibilidade, muito pelo contrário, né? A gente tinha um cenário bem diferente disso. A gente tinha aqui até uma LTB, sim, mas tínhamos também a possibilidade aqui, ó, de um fundo duplo, tá? Acontecendo nesse momento. Então tu tem aqui essa possibilidade ocorrendo. E te digo mais, para a loucura de todos, ela rompe esse fundo, ela testa com essa barra aqui, ó, ela faz uma ideia de uma correção, desenhando a possibilidade de um pullback, e aí ela vem com uma barra compradora forte, tá? Tentando romper. Então, ela vem, faz esse fundo duplo, ela rompe aqui, faz um processo de correção, tenta colocar um pivô de alta, e aí logo depois toma essa porrada de hoje extremamente significativa. E aí estraga qualquer contexto que a gente possa esperar para a dona Anima. Tá? Então, as coisas ficaram bem complicadas aqui. É um papel que, se a gente for pensar para o longo prazo, ele não é chamativo, porque ele não tem muita expectativa, nenhum cenário promissor. Se a gente for olhar para o curto prazo,
o médio prazo não é muito significativo, tá? A gente tem uma porrada muito forte de baixo, não desenhou nada. Por mais que a expectativa possa se desenhar na busca da mínima histórica, eu não vejo que tenha alguma oportunidade, tá, aqui a ser feita pelos gráficos, né? Porque às vezes pinta realmente alguma oportunidade. O que pode ser interessante, algo bem mais arrojado, talvez, né? Eu sei que a Anima não tem um movimento muito agradável, mesmo no intradia, possa ser uma tentativa de uma correção no intradia por parte da Anima, mas realmente eu não acredito, tá? Eu acho que a situação é meio crítica e aguardar para ver. Quem sabe, talvez algo mais consolidado numa tentativa de volta ou até mesmo um pivô de baixo a partir daí, né? Seria mais ou menos, ela faz essa movimentação de queda, tenta recuperar, emenda um pivô de baixo, as coisas podem fazer mais sentido no movimento da Anima. Beleza então, galera? Então a gente entendeu um pouco sobre o que aconteceu, o que foi impactante para a Anima e o que vai impactar para o longo prazo. O resumo da história, ninguém entendeu o que ela fez. Não sabemos nem se ela entendeu o que ela vai fazer, qual é a proposta dela realmente, mas o fato é bem negativo para a Anima. A gente viu aqui nos gráficos que as coisas não estão muito agradáveis para a Anima, tá? E mas não se esqueça, então a gente já olhou tudo isso, de curtir, compartilhar, inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Feito, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!